Fala, meus queridos capixabas, está no ar mais um episódio do nosso Capixaba Cast, é o podcast do Orgulho Capixaba. Eu sou Charles Souza, meu amigo Lucas Fonseca. Pois é, Charles, olha só pela introdução do bate-papo que a gente vê que esse podcast vai ser um marco, hein? Alto nível. O cara fala bem, entende de venda, é uma referência no Brasil, o cara já tá arrebentando lá em São Paulo, né? Estamos falando de Rafael Lino, bem-vindo, Rafael. Bem-vindo. Opa, bom dia, senhores, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui trocando essa experiência com vocês. Que bacana. Prazer é todo nosso. A chance de a gente comprar um apartamento até o final do podcast é bem grande, né? É muito grande. Vou nem contar pra ele não, que eu tô doido pra comprar um apartamento, vamos falar mais sobre isso. Mas que bacana, Rafael. Fala pra gente um pouquinho, se apresentando pra gente o seu trabalho, a gente vai desenvolvendo a entrevista, mas afinal de contas, quem é Rafael Lino? Bom, Rafael Lino é um filho de corretor de imóveis, nascido em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, que mudei para o Espírito Santo com 9 anos de idade, hoje tenho 38. Sou corretor de imóveis na cidade de Vila Velha há 20 anos, né? Desde 2003 eu iniciei na profissão. Tempinho bom já. Já tem um tempinho, a gente tem uma bagagem. E hoje eu tenho uma imobiliária, né? Dentro dos negócios que eu tenho uma imobiliária que atua no mercado de Vila Velha, tanto para a área de venda como de locação, né? E nós temos um fino trato quando a gente lida com investidores que visam rentabilidade mensal, né? Que são os chamados aluguéis. Então, com esse público, a gente tem um trabalho diferenciado, que é o que nos levou, como eu te briefei agora, para São Paulo, né? Que bacana. Que é hoje o maior mercado para esse tipo de investimento, né? Eu achei muito bacana, Charles, né? Essa tendência muito grande de nós, capixabas, esperarmos em São Paulo, né? A gente tem que reconhecer que São Paulo é uma referência no Brasil, então ele já consegue fazer essa ponte, né? Ele faz daqui pra lá e de lá pra cá. Exato, Exatamente. Propagando o capixaba para lá, o Espírito Santo. Hoje, são mais de 60 clientes capixabas conosco, nessa empreitada em São Paulo, né? A gente trabalha em imóveis voltados para rentabilidade mensal. Locação por temporada, né? Legal. Tanto long stay como short stay, né? Nas duas modalidades. Então, a gente dá toda a assessoria para a pessoa comprar o imóvel. Nós vamos montar esse imóvel e vamos disponibilizar ele nas principais plataformas para ser alugado, né? Então, é isso. E é pra gente, né, Charles, é sempre um aprendizado. Quando ele fala a questão desses investimentos, acho que é o grande ganho que a gente tem aqui, né, tá à frente do Capixaba Cast, esse monte de informações positivas que a gente sabe de ter no Espírito Santo pessoas como você, que cria esse elo, né? E como que tá essa demanda, assim, do capixaba pra lá, ou paulista vir pra cá, ou de outros estados? Como é que tá esse fluxo? Cara, as duas demandas existem, né? Hoje, a gente, óbvio, a demanda maior é de abrir essa oportunidade para o capixaba, né? Trazer construtoras sérias, né? Para a gente poder fazer esse elo do investimento, né? Então, hoje a gente faz toda a assessoria para poder, então, encontrar um empreendimento onde ele consiga comprar de uma forma facilitada, né? E já obter rentabilidade, às vezes, no próximo mês, mensal, com certeza maior do que poupança, maior do que a maioria dos investimentos convencionais. Sem dúvidas. Sem dúvida. E esse fino trato que ele fala, Lucas, me chamou a atenção, viu? Defina melhor pra gente, Rafael, como é que é esse fino trato? Como é que é o seu padrão de atendimento para o investidor? O que acontece? A gente hoje resolve a dor do investidor quando se trata de administrar os ativos deles imobiliários, né? A gente tem uma vasta experiência, né? Então, aqui em Vila Velha. Então, agora em São Paulo, há 2 anos que nós estamos trabalhando já essa frente de negócios lá, né? Lá em São Paulo, a gente, após esse estudo todo do mercado, fazer as melhores parcerias com as melhores consultoras mais sólidas, né? Legal. A gente inaugurou essa frente. Qual é a dificuldade? Primeiramente, a distância. Nós estamos, né, a alguns quilômetros, quase 1.000 quilômetros de São Paulo. Então, a distância é um primeiro fator que a gente resolve, porque a gente já tem uma equipe formada lá, que está atuando desde a montagem dos imóveis, porque São Paulo tem uma característica particular. Lá eles não entregam os imóveis prontos para uso. Eles entregam, como a gente chama no jargão, no osso. Então, você está no contrapiso imóvel, então você precisa providenciar piso, instalações elétricas, acabamentos finais, marcenaria, porque nós estamos falando de imóveis para locação, então está mobiliado, né? Sim. Então, a gente presta toda essa assessoria também desses parceiros que a gente tem lá, como marceneiros, eletricistas, Muito pedreiros, bom né? Então, a gente resolve esse problema, que é a distância, prestando essa assessoria de excelência aqui para o pessoal, né? Toda a comodidade, né, para o investidor. É isso, porque é o que o investidor precisa, né? O investidor, ele está disposto a investir e não trabalhar, né? Então, a gente trabalha... Cuidar de obra, de reforma, de Não, acabamento, de jeito ele não nenhum. quer fazer isso. É terceirizado, então a gente assume aí
né? Depois de pronto. E também antes, óbvio, dando todo o feedback atual do mercado de São Paulo, de onde que está indo, quais são os consultores que estão em destaque, né? Eu tenho ido a São Paulo mês a mês, então a gente está muito por dentro do que tem ocorrido lá, né? Então, um bom bate-papo, o investidor já percebe que em São Paulo é um negócio legal para poder Sem se investir. dúvidas. O inverso também acontece, como vocês perguntaram, né? Nós fizemos um negócio aqui para 2 paulistas, né? Que conheceram o nosso trabalho lá e compraram imóveis aqui na cidade de Vila Velha conosco também. Legal. Há esse intercâmbio, né? E não só de São Paulo para cá, como você disse, até no exterior, não é isso? Sim, na nossa carteira de locação, né, nós trabalhamos com locação também em Vila Velha, né, há 8 anos. A gente está com a meta usada agora para o ano que vem de ultrapassar os 500 imóveis na Uau. carteira, né? Estamos trabalhando bastante para isso. E aí, desse hall de clientes, a gente tem clientes que moram fora do Brasil, temos clientes gringos, né? É. Que não são de nacionalidade brasileira. Então, assim, dentro desse hall todo, a gente atende muita gente. Que legal, galera de Não, fora eu vindo falei, pra cá, rapaz, eu fiquei aqui encantado do quanto que é importante a informação. Pô, claro que é fino trato agora, Fino né? trato. Ficou muito a gente vai criar hashtag fino Fino trato, trato. vocês escrevam aqui com a gente. É muito bacana, porque eu obviamente não sou da área, entender o quanto que o mar de informação que você traz, para as pessoas às vezes ter um capital, quer investir, quer ter um imóvel lá para alocar, ter essa renda passiva, Sim. e às vezes não tem essa informação do quanto que isso é possível. Porque o primeiro ponto que a maioria das pessoas pensa é a dificuldade que tudo isso dá, né? Sim. E aí, já facilitando o processo, trazendo a informação, trazendo essa praticidade, vamos todos agora trabalhar o fino trato, que é o nosso grande aprendizado com o Rafael hoje. Isso aí, só para deixar claro, lá em São Paulo é a AP Stay, que é o nome da empresa que cuida e gerencia tudo isso, né? Exato. Promove esse fino trato aí para capixabas que queiram investir lá em São Paulo. Exato. E aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, é a AP Imobiliária. Perfeito. Isso. Exato. Maravilha. Perfeito. Só para vocês procurarem nas redes sociais. Com quase vai entender. 500 imóveis, hein? Sim, sim, em Vila sim. Velha. Olha que Sim. potência, Charles. Isso me deixa muito feliz, porque o nosso objetivo no Capixaba Cast é trazer pessoas aqui para serem evidenciadas pelo Bacana. impacto que causam no Espírito Santo positivamente, né? Tá imaginando uma imobiliária com quase 500 imóveis em Vila Velha, com essa expansão para São Paulo. Eu não sei se você já tem no seu planejamento, tem outras regiões que você tem intenção de investir também, além de ser em São Paulo? Não, por enquanto, a Foco nossa maior é energia lá. está toda focada, né? Em São Paulo também. Obviamente que, primeiramente, sempre Vila Velha, sempre público capixaba, sempre com Olha os nossos esse clientes estado fiéis, né? maravilhoso. Exato. Que se não fosse eles, a gente não teria pego Você essa teria ponte ido aérea lá. para lá, né? Tudo Isso. é fruto da confiança dos capixabas no nosso trabalho, né? Legal. Que é quem mantém a nossa empresa, né? Mas hoje a gente está bem focado aqui. Grande Vitória, né? Que é onde a gente atua, né? E São Paulo, capital, né? Tem um mercado gigantesco, né? Caramba, Fala é sério. verdade, né? Cara, São Paulo a gente brinca. São Paulo são várias cidades dentro da cidade, né? Exato. A gente tá bem focado na Zona Sul ali. A gente trabalha em imóveis Você tem um nicho, algo assim. nichado. A gente tá bem Isso. nichado ali, Zona Sul, né? A gente tá falando aí de Jardins, Itaim Moema. Área A premium. gente tem alguma Os coisa... melhores, Brooklyn, né? melhores bairros. Brooklyn, assim... É a Brooklyn, selva. fazendo analogia aqui, o Brooklyn... seria a área hoje que está mais em expansão em São Paulo, a capital, como Itaparica, por exemplo, fazendo um exemplo, né? Onde estão as melhores possibilidades. Então, a gente está meio nichado nesse circuito, que é o da Zona Sul, ali da capital. Seu foco tem sido alto padrão, então, né? Lá, assim, não exatamente o alto padrão, mas é imóveis para que gerem rentabilidade mensal, que é a chamada renda passiva, né? Yeah. Então, você investe hoje, com os números em São Paulo, a gente consegue rentabilizar acima de 1,2%, 1,5% do valor investido. Né? E lembrando que às vezes uma modalidade de compra trabalhada, você não vai investir o valor total, você vai investir 20%, 30% desse valor, né? E vai financiar o restante de forma que o seu rendimento pague o investimento. Olha, isso é Então muito... aí começa a fazer sentido. Esse podcast é conhecimento, tá, gente? Se você assistir até o final, você vai sair daqui investindo, aprendendo, né? Eu falo de forma engraçada, mas de fato é muito verdadeiro. O quanto que há esse mar de possibilidade. O próprio investimento se pagar pelo rendimento Exato. que ele traz. Acho que falar sobre crescimento, sobre expansão. Hoje o mercado de imóveis, ele tem sido como é que está o processo de expansão? Agora, não falando do seu trabalho especificamente, do setor, como é que o Brasil está enxergando esse mercado hoje? Olha só, o que acontece? Eu sou um estudioso do mercado, né? Então, assim, eu estudo alguns estados, né, do Brasil, e hoje eu estou com foco em São Paulo. Eu vou te falar, assim, alguns dados de São Paulo, né? São Paulo hoje é o mercado mais fora da curva do Brasil, né? Se não for da América Latina. Né? São Paulo hoje é a Nova York brasileira, né? São Paulo tudo que acontece está lá, né? As principais multinacionais estão sediadas lá, né? Os eventos corporativos, shows internacionais, assim, existe toda uma agenda que propicia para você fazer a rentabilidade através de locação de temporada. Isso não se dá em qualquer local, né? São Paulo é muito fora da curva mesmo no mercado lá. Mas você fazendo um trabalho, como a gente
gente tem feito, né, de estudo, né, levantando esses números e trazendo para o cliente, cara, a taxa de vacância a gente não passa de 20%, coisa que aqui às vezes a gente tem 50%, né? Então, assim, São Paulo tem alguns detalhes, né, que dão a certeza da E rentabilidade. essa segurança ao investidor, né? Os números comprovam que é possível e as pessoas vão investindo mais seguros ainda. Isso é muito bacana. Uhum, Exatamente. sim. E olha, no próximo bloco a gente vai falar da Road Show, que é um evento que você tem, que já vai para a 4ª edição, Isso. não é isso? Isso, A gente tem isso. tempo ainda? Temos Tem- 40 temos segundos, 40 Lucas, antes de segundos. chamar para o intervalo. Vamos introduzir um pouquinho sobre a Road Show. Roadshow, vamos lá. Roadshow é um evento que a gente traz aqui o corpo de diretoria das consultoras de São Paulo, né? Isso. A gente fez até então com a Elbo, incorporadora, foi o Jabá, hein? ó. Mas é isso. A próxima edição será com eles também, né? A gente fez 3 eventos. A gente normalmente loca um restaurante, né? E a gente faz um evento voltado para os nossos investidores. Show. A gente chama essas pessoas para poderem um jantar completo e lá a gente vai fazer uma apresentação dos lançamentos que estão disponíveis dessa Mega consultora. estratégia. É a 4ª edição que a gente vai fazer agora, final de novembro ou início de dezembro. A gente está confirmando a data. Opa! O Orgulho Capixaba estará lá Com certamente, certeza, marcando com toda presença. certeza. Eu já te convidei, Hugo, você não foi. Eu, setembro eu não Agora fui, você mas vai, novembro no a gente próximo. vai, desmarca qualquer No último eu coisa. te convidei. Para fazer, inclusive, a cobertura desse evento. Né? Sim, A por ideia que não? nossa é trazer, mostrar assim, o quanto que tem essas possibilidades para quem quer investir. E no próprio evento como esse, além de você, obviamente, promove a integração, você deixa claro lá sobre as possibilidades para quem quer investir também. Isso é muito bacana. Sim, Exatamente. sim. A Tem gente dado faz certo. matérias aqui também no nosso canal no YouTube, matérias sobre esses acontecimentos aqui no Espírito Santo. A gente Então, está crescendo muito, né, Charles? Vocês estão acompanhando nosso Capixaba Cast, a gente está num processo gigantesco, lançamos a revista Orgulho Capixaba, a cobertura de eventos também. Charles Souza, nosso grande apresentador, está acompanhando, estruturando. Então, assim como estaremos, já estamos aqui formalizando que estaremos fazendo a cobertura do seu evento, pode ter certeza Estamos disso. conversados, então. agenda marcada, então, né, pessoal? Exatamente. Agora a gente vai dar uma pausa para evidenciar os nossos patrocinadores. 2 minutinhos, já já a gente está de volta. E se você quiser também patrocinar, ser evidenciado aqui no nosso Orgulho Capixaba, no nosso podcast, só entrar em contato. Né? Tem os nossos números aqui na nossa bio, aqui no nosso Comenta aqui, entre em contato YouTube, conosco. nas redes sociais também. Fica à vontade e faça parte aqui do Orgulho Capixaba. A gente volta. Já já. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast. Rafael Lino tá dando uma aula pra gente aqui. Eu acho que ele sai daqui Charles. investindo, hein, Lucas? Ele sai daqui investindo, a gente quer que você que está assistindo entre em contato com esse cara urgente, que a agenda dele vai ficar mais ainda disputada, que eu já sei que é, né? Porque a forma que ele está dando aula pra gente aqui, a gente mostra o quanto que é possível, né, Charles? Pelo menos pra mim, que eu não sou da área, obviamente, ele tem trazido de uma forma muito prática como que é possível ir para esse segmento. E não são só multimilionários que vão conseguir investir em imóveis depois que você, aí de casa, escutar esse cálculo que esse cara vai fazer aqui pra gente. Explica pra gente isso aí. Não, vamos lá. Então tá, como eu havia feito para vocês. Hoje a barreira de entrada em São Paulo ela é baixa, né? Você consegue entrar no mercado de São Paulo investindo a partir de 250 mil no valor total. Mas como que você compra isso, né? Falando de estúdios, Isso. né? Que é o que a gente trabalha lá, em média de 20 a 30 metros quadrados. Eu tenho estúdios a partir desse valor. Tá? Isso. 20 a 30 Então vamos metros. fazer um exemplo em cima do mais mínimo, fácil, né? De entrar. Então seria 250 mil. Como que paga isso? Você vai ter que. O empreendimento vai ser construído ao longo de 3 anos, né? A gente está comprando no lançamento. Então você vai dar uma entrada correspondente ao valor de 10% do que está ali 25, anunciado, seria 25 mil, né? Isso. Vamos assumir parcelas mensais com a construtora. R$1.000 por mês, a gente consegue Super fechar muito, né? E uma vez no ano, a cada ano da construção, a gente tem uma intermediária, que a gente chama de anual. E aí você vai pagar um valor de 9, 10 mil. Isso é o mínimo para você entrar. Então é muito mais fácil do que muitas pessoas imaginam, né? Por isso tem sido esse sucesso. E esse imóvel, como é que vai funcionar a conta? Ao longo da obra, tá, dos 250 mil, você vai pagar 30% para a consultora.
que é o que vai dar somado. A entrada, as parcelas, as intermediárias, né? E quando o empreendimento entregar, você tiver a posse dele, você tem um saldo a financiar. Então, o imóvel de 250 mil, você vai pagar 30%, né? Então, são 75 mil na obra, certo? Então, o empreendimento entregou, você tem um saldo aqui, tá, com a consultora, em torno de 170, 175 mil, certo? Esse valor hoje, nos valores atuais de Selic, né? O financiamento, ele dá 1% do valor da parcela, em média. Então, se você financia 175, você tem 1.750 de parcela. Certo? Isso. Opa, esse imóvel de 250 mil, ele vai te render no mínimo 3 mil por mês. 3 mil por mês, que é a projeção hoje dos imóveis equivalentes prontos, do lado do que está construindo. Isso. Então, você tem um spread aí, né, de R$ 1.500, né, R$ 1.200, R$ 1.300. Então, assim, no pior cenário, sempre você consegue arcar com o compromisso com o banco do financiamento e ter um lucro. Já inicialmente, entendeu? De quase 1.500. De quase 1.500. A partir do terceiro ano? Isso, a partir do momento que você tem a posse já do pode imóvel. tomar posse do Porque imóvel. você coloca ele no circuito de locação e começa a rentabilizar. Já começa A partir do momento que eles entregam o imóvel. Exato. Isso Eu aí. nunca tinha visto de uma forma tão clara como que é possível. Aí esse é o nosso trabalho aqui enquanto Orgulho Capixaba, né? Trazer esse acesso às pessoas que às vezes acham que é muito impossível ou que é muito complexo o processo de uma forma muito objetiva, né, Charles? Exato. Ele traz e o Charles está bem atentado aqui Ó, já fazendo. onde que eu assino? Que bacana, Rafael. Isso é muito positivo. Isso explica o seu sucesso, meu irmão. O quanto que você. A gente está aqui encantado com a desenvoltura que você tem, a propriedade do conhecimento que você tem sobre a sua área. E é uma honra ter você aqui com a gente. Igualmente, Você pode ter estar aqui com os certeza senhores. disso. E, Rafael, agora vamos lá, vamos conversar sobre as pessoas que queiram comprar ou alugar um apartamento. Sim. Tem sempre uma dúvida, né, sempre, Lucas? O que é mais vantajoso? A pessoa alugar um apartamento ou comprar? Olha, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela é Exato. muito pessoal, Ah, tá? faz sentido. Mas eu vou, assim, tentar pincelar em cima das duas, né? Das Em duas termos de situações. E rentabilidade. trazer seu ponto de vista também, olha só. né? Hoje a gente vê muito na internet pessoas falando assim, não compre seu imóvel, alugue um imóvel, certo? Eu concordo com alguns pensadores que pensam assim, né? Mas também discordo. Por quê? Porque é um investimento universal que a gente deve fazer na vida, né? Você tem um imóvel próprio, não quer dizer que você tem que morar nesse imóvel. Certo? Então, o imóvel próprio, as pessoas confundem com casa, com moradia. Não é isso. Você pode sim ter um imóvel de investimento que, nesse cenário que a gente pintou aqui, pague o seu aluguel da sua moradia e ainda te rentabilize, te dê lucro. Então, não é o sonho da casa própria, é o sonho do imóvel próprio. Boa. É diferente, Olha que entendeu? massa. É diferente. Então, o imóvel próprio ele pode te trazer rendimentos que te dão condição de morar onde você quiser escolher. Morar alugado, como queira, né? Eu acho que essa mudança de mentalidade que você traz, que eu achei muito interessante. Apesar que já aprendemos que é fino trato, né? Já levamos isso para a vida. E é entender que é você ter um imóvel como investimento para te dar retorno. Claro, não é? Só porque claro. quando se fala em ter uma casa própria, as pessoas pensam nos custos, tal. E quando você começa a entender que é possível, você desenhou um processo para a gente aqui, inclusive, isso é muito importante. E num segmento que está crescendo cada vez mais, né, meu irmão? Quando você fala em imóveis hoje no Brasil, a gente vê que está em alta. E a gente tem, assim, né, ao longo da história do Brasil, né, e do mundo, eu acho, né? O imóvel, o próprio nome já diz, ele tá ali estático, né? Então, assim, entra presidente, sai governo, tem guerra, vai embora guerra, e o imóvel tá ali. Tá ali. Fixo, imóvel, né? Como o próprio nome já diz. Então, assim, é a fonte de investimento mais segura. E sem dúvida, tá, gente? Sendo bem assessorado, com certeza você tem mais retorno do que a própria bolsa de valores, que é um universo um pouco mais complexo, né? Mas que eu respeito também, tem alguns investimentos lá, mas é imóvel. Isso eu aprendi com meu pai. Quem compra terra não erra. Garoto. Gostei bastante. Gostei Isso bastante. é muito Olha, bacana. Rafael tá trazendo pra gente uma mudança de mentalidade, Total, né? Como você total. disse, saindo só da visão de morador para investidor. Sim. Né? Isso é muito Isso. bacana, gostei bastante. E tendo toda essa experiência profissional, fala pra gente quais são os seus principais desafios na área da corretagem de imóveis. Olha, hoje, na corretagem de imóveis, o principal desafio é você encontrar bons parceiros, né? Como toda empresa, a mão de obra é o que há de mais escasso hoje para a gente qualificada, né? Então, a gente tem bons projetos, boas parcerias lá, né? E o maior desafio é a gente manter pessoas no nível que a gente espera, né? De comprometimento, né? A gente tem hoje equipes trabalhando também aqui em Vila Velha, que estão conosco, né? Todos comprometidos. E esse tem sido o maior desafio. É você manter pessoas engajadas, né? No negócio, no propósito do negócio, né? E esclarecidas também com relação a dados, números, né? Para a gente nutrir o cliente aí que está precisando hoje é de informação, né? O cliente, eu falo muito com meus corretores. A gente não precisa vender, a gente tem que
que convencer o cliente, ele tem que tomar a decisão, a gente vai ajudar ele a tomar a decisão da compra, porque passou a era da venda. Ou você joga do lado do cliente, ajudando, auxiliando ele na compra, ou então você não vai vender, porque a venda ela passou por um processo. A gente teve uma mudança no mercado, né? Concordo. Então, hoje, o poder do convencimento, com dados, com números, né? Você fazer o cliente comprar é muito mais assertivo do que você só vender para ele. O cliente sabe quando a gente está com a intenção de só vender, né? Então, assim, muito boa essa fala sua, faz muito sentido, porque quando o cliente entende que está ali só para vender para ele, não quer, ele vai procurar um menor preço ou tal. Agora, quando você cria uma experiência no cliente, Perfeito. munido de Totalmente informação diferente. como você está fazendo, né? O que você fez aqui conosco no Viu, Charles, ficamos encantados com a sua apresentação. Eu chamo de pavimentação de caminho para a compra, né? Você está pavimentando o caminho para que o cliente venha, né? E é isso que eu tenho certeza que você faz cada vez mais. E, mais lá. e o melhor é que quando o cliente ele toma a decisão por si só, com base nos seus argumentos, a venda está feita. Exato. Porque parte do o cliente que decide. Não é você que fala para ele que ele tem a necessidade, não. Ele interpreta que tem a necessidade. Essa é a filosofia. Não é? É a filosofia, é de estar cada vez mais ajudando e cada vez menos vendendo. né? Exatamente. Então é isso aí. Agora, para aquele que está acompanhando a nossa audiência agora, como que ele faz para encontrar a API Imobiliária? Fala onde fica, então deixa as redes sociais para a Vamos gente lá, aí, então. porque eu sei que esse papo aqui não é suficiente, as pessoas vão querer saber mais. Não, vamos lá. Então a gente está sediado em Vila Velha, na Praia de Taparica, né, no mesmo local há 8 anos. A gente está num prédio comercial. Se jogar na rede social, vocês vão poder achar a gente lá facilmente, que é a API Imobiliária, né? Que funciona aqui no mercado capixaba, certo? Isso. E a API Stay, que é a imobiliária que a gente está inaugurando em São Paulo, né? A gente já está assim com um ponto 99% definido, a gente está em assinatura de papéis, para a gente então ter essa sede lá também de apoio, uma vez que a gente já tem todo esse monte de cliente lá necessitando dessa prestação de serviço, que é acompanhar, né? É o pós-venda, né? Então, assim, quando a gente vende o imóvel em São Paulo, a gente promete o acompanhamento até a locação. Então a gente vai ter que ter esse ponto lá para poder cumprir essa promessa. Tá certo. Que E é bom que maravilha. a institucionalização do negócio também acontece em São Paulo, né? Sim, Uma empresa sim, sem capixaba dúvidas. estando em São Paulo. Pra gente é Sim. muito E falar com orgulho, você, sinto tem orgulho. ter seu Instagram também lá, deixa aí pra gente. Sim, é Rafael Lino. Rafael Lino, Rafael único, Lino. exclusivo. Isso, Rafael Lino. Isso aí. Não tem erro. Não tem erro. Que show, né, Charles? Muito Que bom, gostei muito do maravilha. papo. Já fiz as minhas anotações aqui, ó. Eu quero conversar com você depois. Eu acho que vai ser duas vendas aqui. Que honra, Rafael, de ter recebido você aqui no nosso podcast. Um presente, né? Que você esteja convidado a voltar sempre. E é Maravilha, você que eu está agradeço. acompanhando. Entre em contato com o Rafael. Esse orgulho capixaba está aqui com a gente hoje. Que deu um show de informação, como eu falei 2 vezes. Mudança de mentalidade. Entender que é investimento para ter retorno e não somente para custo, como algumas pessoas insistem em dizer às vezes. Exatamente. Para encerrar, a gente gostaria que você desse um recado para quem está nos assistindo sobre a sua trajetória. Qual o ensinamento que você quer trazer para quem está nos assistindo agora? Bom, vamos lá. Primeiramente, então, eu também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma ótima experiência, de altíssimo nível, tá? honra. Muito obrigado. Cara, da minha parte, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que é trabalhar com retidão, né? Utilizar a verdade, que meu pai me ensinou que só tem uma versão, então, portanto, você não precisa se lembrar com o que você falou a última vez, porque a história vai ser a mesma, ela só tem uma versão, né? E perseverar, né? Dia sim, dia também, né? Não tem erro, não. Ah, maravilha. Garoto, Gostei maravilha. desse lance da verdade. cara. Nossa, só tem uma versão. Sim, Seu claro, pai Gostei, só sabe. tem uma Meu versão. pai era um grande sábio. Não, ele ficou aí com vocês. Sim, Então, onde sim, quer tá que aqui ele conosco. for, esse que é o mais importante. As pessoas eternas são essas, elas vão, mas fica com a gente. Perfeito. né? As ideias ficam, né? Fica, eu acho que é isso que As pessoas é ser bacana. partem, mas as ideias, o legado fica, né? Verdade. Parabéns, Rafael. Muito obrigado pela sua Valeu, presença, por ter obrigado. aceito o nosso convite. Valeu, gente. Parabéns pelo show. Valeu, né? E a obrigado. gente quer convidar sempre quem está em casa, né, Charles, a acompanhar toda quinta-feira às 20 horas. Temos no canal no YouTube, no Spotify. Todas as quintas-feiras às 20 horas temos o quê? Capixaba Cast. Capixaba Cast, acompanhe também nas redes sociais, @Orgulho Capixaba Oficial. Lá você vai encontrar pílulas aqui do nosso querido Rafael Lino e de outros convidados também do nosso Capixaba Cast. No Spotify, como o Lucas falou, aqui no nosso canal no YouTube, fica à vontade. Comente aqui embaixo quem você quer que Exato. esteja aqui no nosso Capixaba Cast, que a nossa equipe vai entrar em contato e trazer muito mais evidência para os nossos capixabas. A gente imagina como seria você estar aqui com a gente também, evidenciando sua empresa, seu projeto, seu trabalho, até porque a nossa missão é tornar o Espírito Santo protagonista da federação. E quando a gente recebe pessoas como o Rafael, a gente tem a certeza que nós estamos no caminho certo. E o show, Está apenas começando. Até o próximo vejo vocês episódio. no próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.